perceber um crescente número de companheiros que têm se utilizado da mensagem do Cristo e de Kardec mais para causar a divisão do que para proporcionar o esclarecimento, com frases do tipo: o espiritismo está chato. E tem utilizado o YouTube e inclusive com monetização, que isso é um problema assim, que está acontecendo. O que você tem a nos orientar nesse sentido? Esse tipo de acontecimento, de ocorrência, elas não são novidades, primeiramente. A gente sempre existiram pessoas no movimento espírita. A gente for olhar para trás, desde a origem, desde a época de Kardec, que sempre questionaram. Pessoas, inclusive, que usavam-se da autoridade, do cargo que ocupava na sociedade, do título de universitário que tinha, para poder opinar. Ora, nós tivemos, ao longo da história do movimento espírita no Brasil e fora do Brasil, muitas dissensões. Tanto que nós temos, historicamente falando, o livro O Processo dos Espíritos, dos Espíritas, Processo dos Espíritas, não é dos Espíritos, não, que Amélie Boudet, a esposa de Kardec, teve que ir à barra do tribunal. Kardec já tinha desencarnado. Quer dizer, desde aquela época. Agora, pessoas que tinham uma influência na sociedade e no meio. O que eu acho mais triste é que no meio espírita apareçam pessoas que têm um bom conhecimento, mas que usam, inclusive usando as expressões. É muito chato, já está ultrapassado. A gente ouve isso. Então, o espiritismo está ultrapassado porque a pessoa não conseguiu penetrar no, vamos dizer assim, no âmago da questão do ensinamento, fala que é chato. E hoje em dia isso está tendo uma repercussão maior, mais ampla do que no passado, por causa da internet. Os veículos de comunicação são mais ágeis. Eu posto uma coisa que pessoas em vários países já ficam sabendo. Então, são chamados os influenciadores. E há, inclusive, lamentavelmente, no meio espírita, aquelas pessoas que, em vez de buscar a união de propósito, de união mesmo, fala sobre o Evangelho, prega sobre o Evangelho, mas são independentes. Não querem se filiar a uma casa espírita, não querem disciplina de espécie alguma, querem ir ser influenciadores e, com isso, inclusive, recebem um bom recurso financeiro. Mas, independente dessas coisas, são pessoas inteligentes, pessoas que agem por conta própria e que começam, não detratando o espiritismo como evangelho é inatacável, mas começa a criar cisões, discussões. Eu vejo que hoje o trabalho na casa espírita pode ser aquele centro espírita pequenininho, ou seja, aqueles maiores, como as federativas, as federações, eles têm um trabalho muito grande de dialogar, de deixar que o jovem e até a criança fale, não fica mais naquele processo de instrução, de cátedra, que o professor falava e o aluno ficava caladinho, não podia fazer nada. É preciso desenvolver essa arte, que não é tão nova, é antiquíssima, a dialética socrática, do diálogo, de conversar, porque muitas vezes essas crianças estão sofrendo até bullying, elas estão sofrendo perseguições, elas são crianças, às vezes, dotadas de uma inteligência até maior do que o orientador, o evangelizador. Então, ela percebe coisas, não só em nível de mediunidade, mas percebe coisas cognitivamente falando,
que eu não percebo. Então, é preciso que ela exponha, que na casa espírita se exponha, que o estudo da criança, do jovem, do adulto, seja um campo, não de batalha, mas que possa trazer as ideias espíritas. Foi falado que o espiritismo é chato. Por que o espiritismo é chato? Por que o espiritismo é ultrapassado? Vamos ver. Uma vez uma pessoa falou para mim, nós temos que produzir uma reforma do espiritismo. Tudo na vida se renova. Meu Deus do céu, eu fiquei pensando, como é que eu vou renovar, tirar as palavras de Kardec? Como é que eu vou do Espírito de Verdade? Como é que eu vou chegar lá? Essa mensagem de Emmanuel que a gente acabou de ler agora, quer dizer, a pessoa tem que procurar entender. Então, o papel da casa espírita é de um educador, seja ele para criança, para o jovem, para o adulto, a pessoa que está recebendo um alimento espiritual, e através do exemplo, não criticar aquele outro, mas mostrar por que a doutrina espírita não está ultrapassada. O trabalho é maior, viu, Wagner? É triplicado, porque aquela pessoa ela tem que ter um esclarecimento, e ela tem que ser honesta, e chegar ao ponto de falar, olha, eu não sei o que significa isso que você está me dizendo agora, mas eu vou pesquisar e na próxima reunião a gente está aqui para discutir isso. Então, nós moldamos os nossos ritmos na Casa Espírita. Por exemplo, eu tenho um programa de estudo que deve durar 8 meses. Então, eu fico naquele calendário. Não, mas se aparece dúvida, nós temos que abrir um espaço para tirar aquelas dúvidas. Uma certa ocasião, eu vi um jovem, uma pessoa muito querida, que desde nenenzinho está na Casa Espírita. A mãe ia grávida para o centro espírita, a mãe e o pai, a mãe grávida, com ele, ali na barriga da mãe, e depois que não tinha quem deixar em casa, a mãe levava para a aula dos estudos, e depois ele foi para a evangelização, e hoje ele está terminando o estudo na juventude. Mas ele chegou um dia e falou assim, numa reunião, era um seminário, que a mãe dele era uma fanática religiosa. Aí todo mundo riram, outros brincando. Mas aquele me distorceu, porque eu conheço a mãe dele, conheço o pai dele, conheço o amor que a mãe, o pai e ele, e eu sei que ele ama os pais dele. Aí eu virei e falei, olha, gente, antes da gente mudar de assunto, o que você quer dizer exatamente que sua mãe é uma fanática religiosa? Coisa boba. Soltou assim, todos os jovens, todos os que estavam rindo, brincaram. A minha mãe é fanática religiosa. O que é fanática religiosa? Aí todo mundo começou. Depois, no final, eu falei, você acha que depois dessa conversa com sua mãe... Não, eu exagerei. Então, Wagner, e amigos que estão, amigos e amigas, eu acho que nós estamos precisando desse espaço na Casa Espírita, porque o Espiritismo não está ultrapassado, mas nós temos que provar por que o Espiritismo não está ultrapassado, por que a mensagem de Jesus é atemporal, não está ultrapassada. Isso é muito, muito esforço, muita dedicação e até renovação de programas de estudos, de responsabilidade. Hoje, o orientador da juventude, o evangelizador, as pessoas que estão envolvidas em área de estudo, são corresponsáveis um com os outros. E ali a gente, nesse diálogo, como Jesus fazia, reunia todos, aquele discipulado todo heterogêneo, os membros do Colégio Apostólico eram altamente heterogêneos. E todos, tinha até um revolucionário que qualquer coisa, o Zelote, que já queria ir para a luta armada. E nós tínhamos um meio jovem como João, e não um impossível que já queria brigar como Pedro. Então, nós temos que saber lidar com isso e criar um clima. Eu, pelo menos assim, de imediato, numa resposta mais rápida, e já me alonguei muito, é o que eu poderia me dizer. Mas isso é um novo programa que deve ser estabelecido com mais maturidade na Casa Espírita. Obrigado. E nós não, eu não poderia deixar de citar aqui, nós estamos no livro
na apostila 2, no estudo do Evangelho Redivivo. Livro de Mateus. E tem uma situação que ocorreu aqui algumas semanas atrás, que eu queria... Aqui tem alguns companheiros que fazem parte, que estão aqui conosco. Tem o Eli, tem o Giovanni, a Cris, tem a Graça, o Homero, o Jorge, e nós estávamos estudando a parte da multiplicação dos pães. E nós fizemos um acordo que, quando nós terminarmos o nosso estudo, precisa aparecer uma palavra. Mas o que nós começamos a perceber é que essas palavras que iam surgindo no final de cada estudo, gente, nós podemos resumir o nosso estudo de hoje com qual palavra? Aí, na multiplicação dos pães, isso eu queria, né? Se a gente puder citar aqui, surgiu a palavra migalhas. Ou seja, quais as migalhas que nós, já que nós não podemos dar grandes coisas, mas quais são as nossas migalhas? Porque Jesus, na multiplicação, ele partiu de coisas pequenas para poder multiplicar para a multidão toda. Então, foram duas palavras que, confesso que não saiu, e nesse dia eu ainda até falei com o grupo, gente, nós precisamos estar em prece, pedir a espiritualidade para dar suporte ao trabalho de Marta, lá que ela possa conseguir, junto com o grupo dela, desenvolver todo o trabalho, divulgar. E as duas palavras que foram, né, que nós colocamos foi migalhas e transformação. Então, nós precisamos entender que nós só damos aquilo que nós temos. Se nós tivermos migalhas, vamos dar migalhas. E interessante, eu estava comentando isso com o Eli outro dia, lá do Esperança. Se nós tivermos migalhas, vamos dar migalhas. Mas precisa ocorrer a transformação. Então, quando eu queria até trazer isso para os companheiros aqui, um dos objetivos de nós termos pedido Marco para trazer essas considerações, é exatamente a necessidade da gente seguir sentir, viver o Evangelho, de verdade. Então, essas palavras aqui, eu falei, não, eu preciso contar isso para a Marta. Então, no final, a gente sempre tem pegado essas palavras e a gente percebe como que tem tido efeito para a gente. A necessidade da transformação, a necessidade da doação. E os companheiros têm assim, participado dessa... Aqui na nossa instituição, a gente realiza o estudo do Evangelho Redivivo aos sábados, às 19 horas. Então, tá dentro das nossas limitações, nós estamos tocando, né? Ô, Marta, e a outra pergunta que surgiu aqui... Wagner, antes, se me permite, deixa eu fazer um comentáriozinho breve. Essa questão da migalha. Às vezes nós estamos dando uma migalha, aquilo que, para nós, na nossa interpretação, é migalha. Mas vamos pensar no que está recebendo aquela migalha. Aquela migalha pode ser uma coisa imensa, porque ela não tinha nada, absolutamente nada. Então, ela está recebendo todo. É como Jesus deu pão, o pão multiplicou, aquela pessoa que tinha vários dias sem comer, o pão sanou a fome de vários dias. Então, aquela migalha representa o muito para quem não tem nada. O importante é que a gente dê, nem que seja migalha, mas que vamos dar. É a gotinha de água. E a última questão, pelo que eu estou percebendo aqui, tem a ver até com a sua formação acadêmica aqui, né? Como o Espiritismo poderá nos ajudar a compreender questões antropológicas ligadas ao Evangelho de Jesus. Como que o Espiritismo pode nos facilitar isso? Essas questões ligadas à antropologia. Olha, antropologia é estudo do ser humano, né? Estudo antropológico, do ser, da vida social, tudo isso. O Espiritismo, ele não é... Ele nos auxilia a entender essas questões tão diversificadas relacionadas ao ser humano, à medida que nós, primeiro, conhecemos um pouco da doutrina e, sobretudo, quando vivenciamos.
Então, na medida que nós vamos vivenciando, às vezes, falando no assunto anterior de migalha, às vezes o que nós podemos, naquele momento, dar para aquela pessoa é um sorriso, é apenas um sorriso. Nós não, nós não podemos dar um alimento material, nem uma vestimenta, nem palavras. Olhar para a pessoa e sorrir. O que aquela pessoa estava precisando é aquele sorriso. Então, o que significa isso que eu estou querendo dizer? Que o Espiritismo tem uma proposta da prática da lei do amor. Essa é a síntese do Espiritismo. A prática da lei do amor, por quê? É a síntese do Espiritismo, porque é fundamentada na vivência do amor ensinado por Jesus. Então, muitas vezes o que nós precisamos dar para uma pessoa que tem tudo na vida, mas que é deprimida, que é revoltada, é apenas segurar na mão dela, ou dar um sorriso para ela. A pessoa, ela se sente-se abençoada. Não custou nada. Mas... Então, é isso. O Espiritismo é teoria e prática, o tempo todo, teoria e prática. E muitas vezes nós encontramos pessoas. Eu vou passar um vídeo para o Wagner, eu tenho que localizar aqui nas minhas coisas, eu vou passar para o Wagner depois vai passar para vocês, se possível ainda hoje, se não, deixa para vocês aí, um vídeo de uma pessoa extremamente simples, a gente vê pela vestimenta, pela maneira de falar, mas que tem uma percepção das coisas que muitos de nós espíritas não temos. Então, para essas questões antropológicas, nós devemos prosseguir nessa certeza, fazer o bem. Faz o bem e o resto vem. Que o resto vem. Vamos fazer o bem, de qualquer jeito, da maneira que pudermos, fazer o bem. Porque na medida que nós vamos colocando o bem em ação, nós vamos envolvendo as pessoas, mesmo aquelas que têm dúvida, aquelas negacionistas, e vamos envolvendo, vamos fazendo bem, vamos fazendo bem. Então, o nosso compromisso é esse, fazer o bem. As questões antropológicas e antropomórficas do ser humano se resolvem pela prática do bem, pela vivência do bem. Vamos fazer o bem, vamos fazendo o bem, vamos fazendo. Não vamos contar nada, não. Vamos fazendo, vamos fazendo. Porque nós temos que criar essa corrente do bem, e é por isso que o Evangelho, a mensagem do Evangelho, interpretada à luz do Espiritismo, sem véus, sem mistério, sem culto, sem rituais, ela chega mais ao coração das pessoas, de qualquer tipo de pessoa, mesmo as pessoas que se diz que não acreditam em nada, que são ateus, pessoas que se dizem ateias. Então, é isso. A resposta que me ocorre agora é essa: fazer o bem. Vamos fazendo bem. Vamos falar do bem. Mas não falar no bem como pré-eleção. Vamos falar, vamos pregar, vamos fazer. Toda oportunidade, todo minuto da nossa vida, até na hora que a gente está dormindo, e o espírito, vamos fazer o bem. Vamos fazer o bem. Vamos fazer o bem, vamos fazer o bem, porque aí nós vamos criando uma corrente positiva e que vai envolvendo a tudo. E aí vai resolvendo naturalmente as questões, vai resolvendo as questões que tanto faz sofrer. Uma certa ocasião, se me permite contar uma historinha, acho que tem tempo ainda, né, Bárbara? Aquela editora CEL, Centro Espírita União, de São Paulo, esse Centro Espírita União, chamado CEL, foi fundado por Chico Xavier, e lá num bairro de São Paulo chamado Paraíso. E esse Centro Espírita União era dirigido pelo casal Gal, Dona Nena e Seu Antônio Gal. E eles já estavam idosos, o casal já estava idoso, então ele pegou todos os livros da editora Céu, que eles tinham vários livros do Chico, e passou para a FEB. Fez uma doação para a FEB com o compromisso que a FEB continuasse publicando. E nós temos publicado aqui na FEB esses livros. E, dentre esses livros, que a editora já publicava lá em São Paulo,
A dona Nena e seu Galves deram um bocado de mensagens do Chico Xavier, psicografada por ele, de Emmanuel, de vários outros espíritos, alguns, inclusive, eram manuscritos. Onde era escrita, estava a mensagem na letra, naquela letrinha do Chico. Então, aquilo foi uma alegria para nós na fé receber aquele tesouro, é um tesouro que nós temos. Então, chegou uma certa ocasião que uma daqueles que não tinha sido publicado ainda, um daqueles livros, daquelas mensagens que não tinham sido conhecidas ainda, a FEB publicou, e, junto à editora Céu e à editora FEB. E eu fui a São Paulo para lançar esse livro. São Paulo, o maior estado do Brasil em número de espíritos, de população. Isso foi avisado, Wagner, meus queridos irmãos e irmãs. Nós ficamos um mês ou mais divulgando o lançamento de uma obra inédita de Emmanuel, que ninguém conhecia ainda. Foi publicado, foi mandado pela internet, já tinha internet, foi enviado cartaz, foi tudo. E alugamos, a FEB alugou, num shopping lá, num bairro de São Paulo, um bairro de classe média, e que tinha, porque as pessoas tinham mais acesso, alugamos um salão lá, onde ia ter uma conferência, estaria eu, estaria a dona Nena Galvez, e aquele, tinham outros convidados que estariam ali, que iam falar. E eu tinha o compromisso de falar sobre aquela obra que estava sendo lançada. Pois bem, o auditório cabia, no mínimo, umas 200, 300 pessoas. Sabe quantas pessoas foram? Nós três, dona Nena, o marido dela e eu. Um outro convidado com esposa. 5. E, além disso, foi a filha do Herculano Pires, a Heloísa Pires. 6 pessoas. 6 pessoas. Depois de mais de um mês divulgando, assim, maciçamente, por rádio, por televisão, por tudo. Uma obra inédita de Emmanuel pela psicografia do Chico. Quando eu vi aquilo, nós esperamos, nós tínhamos 2 horas só de aluguel. Vou esperar um pouco mais. O convidado era o Oceano, estava tentando lembrar ele e a esposa dele. Ninguém, só nós 6. Tinha também, além da Heloísa, dos 6, tinha 7 pessoas. Tinha uma jornalista daquele jornal que havia um jornal chamado Jornal Espírita do ABC. 7 pessoas. Mas aquilo me deu uma tristeza, eu não conseguia, eu não falei nada. Mas eu acho que ficou na minha cara, no meu rosto, na minha expressão. Foi, gente, uma obra de Emmanuel, pelo Chico. O Chico já desencarnou e Emmanuel está aqui com a gente. Aqui eu fiquei calado, não falei nada. Mas a dona Nena, que estava do meu lado, falou assim: Marta, você está triste. Eu falei: estou, dona Nena, eu estou triste, porque eu não consigo entender. Em São Paulo, não tem ninguém, nem representante da Federativa Oficial tem aqui, nada. Eu não consigo entender, eu estou triste, eu não estou julgando ninguém, eu estou triste. Aí ela falou: eu vou falar para você, eu vou te ensinar uma coisa, um aprendizado que eu tive com o Chico Xavier. E esse aprendizado que eu quero passar para todos vocês, e quando as coisas estão tristes, estão ruins, esse aprendizado que a dona Nena passou para mim, ensinado pelo Chico. Não esqueça jamais do trabalho dos espíritos. Não esqueça que os espíritos estão vendo tudo e eles vão atuar. Aquilo foi um refrigério pela minha alma. Aprende, minha filha, os espíritos agem. Saí dali, a sessão de autógrafo que tinha depois, nós autografamos um para o outro, o 7,
Uma semana depois, eu estava em Belo Horizonte, na União Espírita Mineira, no encontro, né, da Comissão Regional, da região do Estado. Aí eu contei esse caso. Quando eu acabei de contar esse caso lá, o povo saiu pelo novo lá na União, naquele prédio que tem lá, bonito, lá naquele prédio novo, para procurar o livro do Chico, de Emmanuel. Tinha esgotado em uma semana a edição. A União telefonou para a FEB falou: não tem mais nenhum livro aqui, acabou tudo, o Brasil inteiro comprou. Uma edição. Quer dizer, olha aí o trabalho dos espíritos. Em uma semana, eu fiquei de queixo caído. Então, fica aí, meu amigo, que muitas vezes o que a gente não consegue, não esqueçamos do trabalho dos espíritos. Marco, queríamos agradecer a sua participação. Nós, inclusive, vamos fazer um pequeno intervalo para a gente fazer essa mudança, né, aqui do sistema. Nosso companheiro Marco, o Denúncio, já está presente aqui. E nós queríamos agradecer sua participação, seu carinho, que a gente realmente tenha novas oportunidades para nós estarmos conversando. Nós vamos te deixar informado de como é que está andando aqui o projeto da nossa região. Quer saber. Fica o nosso agradecimento, agradecer a todos aqui também que participaram conosco. Sim, confesso que estou muito feliz por essa oportunidade. Tivemos recentemente uma reunião em que companheiros trouxeram algumas questões relativas a esse trabalho que nós faríamos aqui hoje. Então, realmente, vem reforçar a importância do estudo do Evangelho, numa proposta que a gente tem que começar a entender que realmente ele precisa ser vivido, sentido, meditado. Então, fica o nosso agradecimento.